A paz e a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Você está no canal do YouTube do Pastor Ocemar Almeida. E eu te peço aí para você curtir o nosso canal, para você compartilhar, para você fazer um comentário e responde aí para nós nesse dia. Já recebeu o seu dom? E aí? Já recebeu? Essa é a nossa pergunta desse dia. Porque a palavra dom, no grego bíblico, é traduzido por carisma. Essa palavra é derivada de caris. E caris é graça. Caris, no grego, é graça. Portanto, carisma carrega a ideia de um presente ou um favor concedido por graça. É algo que é dado gratuitamente, sem que a pessoa mereça. No contexto bíblico de carisma, frequentemente é usado para se referir aos dons espirituais, que são capacidades especiais concedidas pelo Espírito Santo aos crentes, ok? Para benefício da igreja e para a realização da obra de Deus. Então, dons espirituais é concedido por Deus, pela graça, pela sua infinita bondade e misericórdia, para aquelas pessoas que já aceitaram a Cristo como seu Senhor e Salvador, ok? Não vai confundir isso não, tá? Esses dons espirituais que a Bíblia diz são para aqueles que creem em Cristo e servem a Cristo. São habilidades especiais, são capacidades especiais concedidas pelo Espírito Santo e tem um propósito: edificar a igreja. Edificar a igreja e cumprir a missão de Deus no mundo. É para isso que Deus concede os dons. E esses dons são mencionados em várias passagens do Novo Testamento. E cada cristão recebe diferentes dons conforme a vontade do Espírito. Conforme a vontade do Espírito. Ok? É o Espírito Santo que concede. Porque o Espírito Santo conhece o coração de cada um, a mente de cada um e a capacidade de cada um também. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 até o 11, nessa passagem, apóstolo Paulo, ele fala sobre a diversidade dos dons espirituais, mas também sobre a unidade do Espírito que nos concede. Ele lista alguns dos dons: palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dons de curar, operação de milagres, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas, interpretação de línguas. Em Romanos capítulo 12, versículos 6 até o 8, apóstolo Paulo menciona outros dons espirituais e encoraja os cristãos a usá-los com diligência e sinceridade. São esses: dom de profecia, serviço, ensino, exortação, contribuição, liderança e misericórdia. No livro de Efésios, capítulo 4, versículo de 11 a 13, apóstolo Paulo, ele fala sobre dons ministeriais que são dados para o aperfeiçoamento dos santos e para a edificação do corpo de Cristo. Dons ministeriais são apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E no livro de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10 a 11, apóstolo Pedro instrui os cristãos a usarem os dons
que receberam para servir uns aos outros, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Aí você pode me perguntar, pastor Alcemar Almeida, qual o propósito dos dons espirituais? Para que Deus dá esses dons para os crentes, para homens e mulheres de Deus, para jovens, para meninos e meninas? Para quê? Tem um propósito. Primeiro, edificar a igreja. Cada dom é dado para o bem comum, ou seja, para fortalecer, para encorajar e edificar a comunidade cristã. Isso está escrito em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Em 1 Coríntios, capítulo 12 também, vai dizer que o propósito é para unir o corpo de Cristo. Tá? Ainda em 1 Coríntios, capítulo 12, vai dizer que o propósito desses dons é para manifestar o poder e a graça de Deus. E o último propósito, cumprir a missão da igreja. Ok? Aí você vai me perguntar também, pastor Alcemar, como é que eu identifico os dons que eu tenho? Como é que eu faço? Como é que eu sei? Bom, você só vai descobrir com uma vida de oração e busca. Peça a Deus em oração para revelar quais dons você recebeu e como Ele deseja que você use. Outra maneira de você descobrir é estudando a palavra. Leia a Bíblia. Leia as Escrituras, das passagens que falam sobre os dons espirituais, para poder você entender como que eles funcionam e como são usados na igreja. Uma outra forma também é o conselho de líderes espirituais. Muitas vezes, pastores e líderes podem ajudar a identificar dons em você, oferecendo orientação e encorajamento. Uma outra maneira de você descobrir é no serviço prático. À medida que você serve na igreja e na comunidade, os dons espirituais tendem a se manifestar. E é através do serviço que muitos cristãos descobrem os seus dons. Uma outra maneira é a comunhão com outros irmãos. Os dons espirituais são frequentemente reconhecidos e confirmados através da interação com outros irmãos que podem ver o impacto do seu ministério. Agora, nunca se esqueça, os dons espirituais, eles precisam desses 3 pilares que eu vou te dizer agora. Humildade. É dado pela graça de Deus, não por mérito próprio do homem, e eles devem ser usados com humildade e nunca para exaltação do homem. A glória é sempre do Senhor. E com amor também. O apóstolo Paulo diz que sem amor os dons espirituais não têm valor. Ele vai dizer isso em 1 Coríntios capítulo 13. Ele vai dizer que o amor deve ser a motivação principal ao usar qualquer dom. E o outro pilar, ordem e decência. Na igreja, os dons devem ser usados de maneira ordeira e decente para que promovam a edificação e não a confusão. Amém? Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo possa te revelar se você já recebeu o dom, qual o dom que Deus te deu, como você deve usar, como você deve aperfeiçoar. Amém? Não esquece não de se inscrever em nosso canal, ajuda muito o canal. Eu peço que você se inscreva porque quando você se inscreve, tá? E você pede ali o seu irmão, o seu amigo para se inscrever no canal, aumenta o número de inscritos e o YouTube ele começa a entregar para mais pessoas o nosso canal. E o nosso canal só fala da palavra de Deus. Nós não falamos de religião, de igreja, não falamos de denominação, só falamos da palavra de Deus, oramos e falamos do grego bíblico.
e ensinamos um pouco da palavra de Deus. Ajuda. Você vai estar ajudando a obra missionária. Você vai estar ajudando a obra do Senhor. Tá bom? Nós estamos aqui todos os dias, de domingo a domingo, às 11 horas da manhã e às 11 horas da noite. Quando você se inscreve no canal, todos os dias, quando nós publicamos os vídeos, você já é avisado e você recebe de primeira mão. Faça essa obra missionária comigo. Evangeliza comigo. O tempo é hoje. Amanhã, não sei se dá mais. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos por tua infinita graça e pelo teu amor. Por teu amor que nos concede dons espirituais para a edificação da tua igreja e para o avanço do teu reino. Sabemos que esses dons são manifestações da tua bondade e do teu Espírito Santo em nossas vidas. Pai, pedimos que tu nos ajudes a reconhecer os dons que colocastes em cada um de nós, que possamos usá-los com sabedoria e amor, sempre para a tua glória e nunca para a nossa exaltação. Ensina-nos, Senhor, a sermos servos fiéis para ministrar com alegria e dedicação aquilo que recebemos de Ti. Senhor, que os nossos corações sejam moldados pelo Teu Espírito, para que possamos buscar não os dons em si, mas a Tua presença. Porque a Tua presença é maior que todas as dádivas, Senhor. Que em tudo o que fizermos sejamos guiados pelo Teu amor, servindo uns aos outros com gratidão e edificação mútua. Fortalece-nos, Senhor, para sermos instrumento da Tua paz, esperança e verdade nesse mundo para a glória do Teu nome. Que os dons espirituais que nos deste sejam usados para manifestar o Teu poder, trazer cura, conforto e transformação na vida daqueles que estão ao nosso redor. Oramos em nome de Jesus, nosso Salvador, nosso Senhor, o nosso Deus, que vive e reina para sempre. Amém. Deus te abençoe. Jesus te ama e pastor Alcemar Almeida também.